Olá! Hoje vamos debater a proposta da semana anterior aqui no TOR, Treinamento e Oficina de Redação. Sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto, olhe na tela. Olha só, temos aí a nossa proposta de tema com todo aquele enunciado padrão da nossa banca, da banca Quadrix. Acho bem interessante você fazer exatamente desse jeito que eu venho fazendo aqui. Antes mesmo de iniciar a leitura do texto motivador, indico que você identifique aqui a nossa estrutura, né? Na verdade, o texto motivador ele só vem até aqui, ó. Só vem até aqui. Eu já dou uma olhada logo na fonte aqui, ó. Fonte. Desafios da educação no Brasil. Simon Schwartzman. Então a gente sabe que possivelmente vai falar acerca disso aqui, o texto motivador, sobre desafios da educação no Brasil, e possivelmente o tema está relacionado a isso aqui. Aí você identifica o comando, o qual é dividido em duas partes. Lembre-se sempre de fazer aquela interpretação já do comando, identificando aí as palavras mais importantes, analisando se o comando não omite alguma informação ou ainda ele não esconde alguma informação ali. De repente ele pede um tópico para você no próprio comando, então fique atento. Quem gosta de fazer isso normalmente é o CESP. A banca Quadrix não costuma fazê-lo, mas é importante você fazer essa interpretação. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do tema a seguir. E ele te dá a proposta de tema aqui. Logo depois eu tenho um restinho do comando. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, os seguintes aspectos, que são os tópicos. Ele te dá aí os tópicos A, B e C. Esse aqui ficou errado, na verdade é B aqui. Tópico 2 e tópico 3. Esse aqui também ficou errado, é o tópico C. A, B e C. Legal? O que nós temos aí? Nós temos 3 tópicos para abordar e temos a temática. Dá uma olhada na temática e faça uma análise. Identifique a ideia mais ampla, a ideia mais geral ali. Ele está falando aqui sobre educação. Isso é fato. Caminhos e descaminhos da educação no Brasil. É importante você identificar onde ele quer que você aborde esse tema. Então tá aqui, é no Brasil. Posso falar do DF, posso falar de Minas Gerais. Sim, citar um exemplo rapidamente, fazer uma comparação entre 2 estados, não há problema. Agora, o foco é Brasil, você tem que focar no Brasil. O que eu não posso fazer é somente falar do DF. Ficar citando aqui Secretaria de Educação do Distrito Federal no texto inteiro, como se fosse o tema da redação. Não, o tema não é esse. A ideia mais ampla, a ideia mais geral é você falar da educação no Brasil. Só que ele especifica isso. Ele cita aqui caminhos e descaminhos. É literalmente isso. Ele está falando aqui dos problemas, dos desafios, que são os descaminhos da educação, e os caminhos a serem seguidos, as soluções, a trilha de fato que deve ser seguida pela educação no Brasil. Isso aqui é muito importante. Tudo isso pode te auxiliar na resposta de cada um dos tópicos. Vale ressaltar que os tópicos estão todos atrelados ao tema. O tópico A, o tópico B e o tópico C. Todos são subtemas, todos aqui são subideias dessa ideia geral. Desafios diante da área de educação no Brasil. Você vai ver que todos eles versam sobre educação no Brasil. Todos eles. Legal? Processo de interpretação rápida. Desafios, mais de um. Diante da área de educação no Brasil. Ele quer os desafios da área de educação. Professor, são especificamente o quê? Objetivos? Não. Interprete palavra a palavra. Desafios, ele quer as dificuldades, os obstáculos. Use os pronomes interrogativos. Quais são os obstáculos diante da área de educação no Brasil? Não são os objetivos especificamente. Ele quer, na verdade, os desafios. Quais são os obstáculos, as dificuldades, os problemas, as adversidades? Todos esses caras são sinônimos, viu? Depois, consequências. Diga se eu confundo consequências com causas. Se liga que eu vou te ajudar. Consequências inerentes, relativas aos alunos. Ó, se liga que não é consequências para os docentes, para os profissionais de educação. São consequências inerentes aos alunos, ou seja, relativas aos alunos. Diante do atual cenário de precarização, da educação brasileira. Então ele está falando o seguinte, o que é atual cenário de precarização? Precarização, educação precária é aquela educação que tem problemas, que enfrenta dificuldades. E ele pede as consequências para os alunos.
desse cenário de precarização, desse cenário de dificuldade. Ele não acabou de falar dos desafios, então ele quer aqui as consequências para os alunos diante dessas dificuldades, esses obstáculos que você citou. Dixon, mas o que são consequências? Consequências é literalmente você chegar e perguntar o seguinte, ó, ocorrendo esse cenário de precarização da educação brasileira, quais são os reflexos para os alunos? É literalmente isso. É você perguntar o seguinte, ó, ocorrendo esse cenário de precarização, quais são os reflexos ali para os alunos? Como isso, esse cenário de precarização vai refletir nos alunos? Quais as dificuldades que eles vão enfrentar especificamente? São coisas boas, são coisas ruins? Então a gente tem de trazer isso, esses reflexos, essas dificuldades para os alunos aí diante dessa precarização. Ah, legal. Depois, ó, lembrando que consequências mais de uma, pelo menos duas. Formas mais de uma, pelo menos duas, de se combater os desafios citados em seu texto. Perceba, aqui ele quer as soluções. Isso tem sido comum em provas da Quadrix, por isso que eu elaborei essas propostas nesse sentido, em que ela, no último tópico, pede soluções, formas de combater o problema. Legal? Então fica bem atento a esse tipo de coisa. Agora, leitura atenta do texto motivador para a gente fechar essa interpretação. Até agora o que nós fizemos aqui foi uma interpretação do comando, do tema, dos tópicos. Legal? Agora vamos à interpretação do texto motivador. Até recentemente, acreditava-se que os problemas centrais da educação brasileira eram a falta de escolas, as crianças que não iam à escola e a carência de verbas. Considerava-se necessário, então perceba, até recentemente considerava-se, acreditava-se que os problemas da educação centrais era isso aqui, ó, falta de escolas, crianças que não iam à escola, ou seja, evasão e carência de verbas. Considerava-se, então ele fala que acreditava-se que eram os problemas centrais, os principais. Considerava-se necessário construir mais prédios escolares, pagar melhores salários aos professores. Então, considerava-se necessário construir mais prédios escolares, pagar melhores salários, convencer as famílias a mandar seus filhos para serem educados. Foram precisos muitos anos para convencer políticos e a opinião pública de que, na verdade, as crianças vão à escola em sua grande maioria, mas aprendem pouco e começam a abandonar os estudos quando chegam na adolescência. Então perceba o seguinte, ó, foram necessários muitos anos para convencer os políticos que os problemas, na verdade, são esses aqui, ó. As crianças vão à escola, mas aprendem pouco. Então o problema está lá na escola, aprendem pouco. E começam a abandonar os estudos quando chegam à adolescência. Então tá vendo? Ó, na adolescência aqui os caras deixam, mais há um índice maior aqui de pessoas que deixam as escolas. Os problemas principais são a má qualidade, está aqui. Aí ele fala, os problemas principais, má qualidade das escolas e a repetência. Ou seja, a tradição de reter os alunos que não saem bem nas provas, prática amplamente disseminada no Brasil. E aí ele cita especificamente aí um livro, uma literatura, uma obra que versa sobre isso. Enquanto ainda se falava em construir mais escolas, com a diminuição da expansão demográfica e da migração interna na década de 80, o país começou a enfrentar pela primeira vez o problema de salas de aulas vazias. Então esse cara deixa claro aqui que é o seguinte, ainda são problemas de educação e evasão escolar, a falta de escolas, carência de verbas, mas eles não são os centrais. Os centrais aqui, como ele está falando para você, tem a ver aí com a repetência, tem a ver aí com a escola que não é tão interessante para o aluno, tem a ver aí com a metodologia que é utilizada hoje. Então tá aqui, ó, a tradição de reter os alunos que não saem bem nas provas, prática amplamente disseminada no Brasil. Então tem a ver com a repetência, com a qualidade do ensino no Brasil. Eita, não é mole, hein? Não é mole. Segundo esse autor aqui. Isso aqui foi provocativo, evidentemente. Eu coloquei isso aqui para provocar. Tem gente que acha que esses são os problemas centrais da educação. Há estudos que apontam que sim, mas a gente tem outras coisas aqui que apontam que não são esses caras. É controverso? É, nós temos vários obstáculos diante da educação. É por isso que agora a gente vai fazer o roteiro. Em azul agora a gente vai responder aqui as perguntas que nós fizemos, a gente vai trazer alguns argumentos aqui para cada um dos tópicos. Desafios diante da área da educação no Brasil.
Então, mais de um. De acordo com o que ele falou ali, eu vou pegar um pouco do que ele falou, eu vou pegar um pouco, eu acho mais interessante eu fazer um negócio aqui mais amplo, colocar mais de um desafio, colocar uns 3 pelo menos, porque aí você adequa a sua resposta ao padrão da banca. Se a banca, você coloca, por exemplo, 3 ou 4, 3 respostas. E aí, 2 respostas são iguais às respostas que aparecem no padrão. Você concorda que você vai estar bem na fita? Se você colocou 3 e 2 respostas estão de acordo com o que tem lá no padrão da banca? Por isso que eu gosto de ampliar um pouco mais as possibilidades de argumentação. Eu não gosto de trazer só 2 seco assim, a não ser quando realmente a gente não tem muito espaço. Aí não dá. Beleza? Vamos lá. Desafios diante da área de educação no Brasil. São os obstáculos diante da área da educação. O texto motivador me ajudou bastante, então eu vou mesclar as coisas aqui. Vamos colocar o seguinte, ó. Conter a repetência e evasão escolar. A evasão escolar e a repetência. Desafio, concorda? Legal. O que mais que a gente tem de trazer aqui? A gente pode falar o seguinte, embora ele não tenha falado no texto motivador, isso aqui é muito relevante. A questão do analfabetismo. Reduzir o analfabetismo. Os índices de analfabetismo. Melhor dizendo, né? Legal. Reduzir os índices de analfabetismo. Isso aqui é realmente uma coisa latente. O que mais que a gente tem? São coisas iminentes esses desafios que eu coloquei aqui. O que mais que a gente pode citar aqui? Que ele ajudou ali pra gente. Vamos falar do ensino? Sim. Implementar são obstáculos. Implementar ensino, então são os obstáculos que o Brasil tem. Na verdade, a gente pode colocar aqui ensino desatualizado e pouco estimulante. Lembre-se que ele não quer as soluções, ele quer os problemas, que você aponte os problemas. Olha, já tem coisa pra caramba. Na verdade, o 2 é aquele ali, né? 2, 3. Você viu que nesse 1 eu coloquei 2, na verdade? Então tem um conter evasão escolar e a repetência. Então a gente já tem ali 2. Concorda? O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos ver se já tá bom aqui. E aí, como ele tinha falado lá, e quase todo autor cita isso, embora ele não tenha falado que era um problema central, eu vou colocar aqui o seguinte. Fortalecer a escola pública. Dixon, ótimo, a gente tem bons desafios aí, mas eu vou deixar só desse jeito, conter evasão escolar, ensino desatualizado e pouco estimulante, fortalecer a escola pública. Não, é importante você desenvolver os argumentos, você não pode só chegar e lançar esses desafios assim. Quando a gente fala de conter a evasão e a repetência escolar, a evasão escolar e a repetência, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar o seguinte, conforme ele falou ali no texto, eu pego muita coisa do texto. Problemas que afetam mais os adolescentes. Principalmente os adolescentes, sobretudo os adolescentes. Quando a gente fala aqui também de analfabetismo, a gente pode dizer que isso daqui é uma das maiores dificuldades do setor. Embora a gente tenha avançado nas últimas décadas.
mas o índice de analfabetos no Brasil ainda é grande, especialmente entre a população a partir ali dos 13, 14 anos. O que mais que a gente pode falar aqui? Vamos falar do ensino aqui? Conforme ele falou no texto motivador, metodologia a metodologia usada é grande responsável, conforme está lá no texto motivador, grande responsável pela evasão escolar. Aqui eu vou deixar só evasão, você tem que ser rápido aqui. Depois, fortalecer a escola pública. O que a gente pode colocar aí? Fortalecer a escola pública. A gente pode colocar o seguinte: a carência de recursos em quase todos os estados. Os estados brasileiros. Praticamente todos há carência de recursos. Ótimo. Aí sim, aí a gente desdobra mais as informações. Você tem que desenvolver as informações. Não dá para chegar e só colocar ali os desafios. A mesma coisa aqui nas consequências e também nas soluções. Em relação às consequências, o que a gente pode colocar? Olha como esses obstáculos aí já trazem algumas consequências para o aluno. Lembre-se que ele pediu aqui, ó, para o aluno, dessa precarização aí, desses obstáculos que você acabou de colocar. O que a gente vai colocar? Lembra da questão ali do problema relacionado ao ensino desatualizado e pouco estimulante? A gente pode citar exatamente uma consequência relacionada a isso, que é a evasão escolar. Ou seja, é um desafio, não é? É um problema aqui para os estudantes também. O que a gente vai colocar aqui? Vamos aqui, ó. Tudo relacionado a isso. Se o ensino não tem uma metodologia adequada, não é de qualidade, a gente tem um déficit aqui, e esse déficit ele é relacionado à formação dos alunos. Déficit na formação dos alunos. E aí a gente já desdobra aqui um pouquinho, que normalmente é incompleta ou precária. O que mais que a gente pode falar aqui? Desinteresse. Não tem a questão da evasão? Desinteresse pela escola. E isso aqui aumenta o círculo vicioso. Não é ciclo, e sim círculo. Professor, aquela música tá errada, sertaneja, ela tá. O certo é círculo vicioso. O círculo vicioso da evasão e repetência. Lembre-se de desdobrar. Trazer mais uma que tá boa. Não é isso? A gente pode colocar assim, ó. Problemas de socialização por parte do aluno. O cara não frequenta a escola, vai ter dificuldade de se posicionar em diferentes contextos, em diferentes áreas aí, na área, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Então, problemas de socialização por parte dos alunos. Dificuldades para se posicionar, se estabelecer em diferentes áreas. O estudo ele não prepara o cara só para o trabalho, prepara o cara para ser cidadão. Então esse cara vai ter dificuldade de se posicionar aí, não só no mercado de trabalho, mas também na democracia em si. Vamos agora, já tá bom aqui, já falamos aqui das consequências para os alunos. Mas eu posso falar aqui também do desemprego? Posso, ó, déficit na formação de alunos, incompleta ou precária, gera desemprego ou gera subemprego, por exemplo. Tá bom. Você tá vendo que uma coisa vai levando a outra? Você vai fazendo esse roteiro, ele vai te dando ideias.
Ele vai trazendo ideias ali para você. Agora aqui, vamos trazer as formas de combater os desafios que nós citamos. Foque nos desafios que você citou ali. Melhorar os recursos, tá vendo? Conter evasão escolar e repetência. Então vamos ver aqui como é que a gente soluciona isso. A gente vai colocar o seguinte, a primeira coisa, valorizar, já que o ensino não está bom, e capacitar os profissionais de educação. Como a gente faz isso? Remuneração justa e cursos eficientes. O que mais que eu posso citar aqui? Aumentar os investimentos no setor. Opa, aí não dá. No setor. Bom, como é que a gente pode desdobrar isso aqui? O que que pode ser feito? Qual a finalidade disso? O que que vai ajudar ali na solução dos desafios? Então, isso aqui serve especificamente para a gente contratar mais profissionais, com certeza, melhorar a infraestrutura das escolas. A infra das escolas. Bacana. O que mais? Foca nos problemas que você citou. Chega, tá bom, 2, né? Professor, coloca mais uma. Ok, então... bom, o corpo docente, os professores profissionais da educação de uma forma geral. Desenvolver metodologia mais estimulante e atualizada. Tecnologia pode ser bom para isso aqui, hein? Mas atualizada e estimulante. Bota aqui, ó, tecnologia. Com o uso da tecnologia, com o uso de recursos mais interativos. Se ligou? Foi isso que a gente fez. Eu tenho o tópico 3 aqui. Esse tópico 3, ele está aqui, ó. Eu tenho o tópico 2 fechando aqui. E eu tenho o tópico 1 aqui. T1, T2 e T3 lá. Legal? Aliás, isso aqui está dentro do tópico. Então, vamos colocar aqui assim. Ótimo. Fechamos. Agora a gente vai para o padrão que eu preparei. É aquele padrão clássico, cuja estrutura tem 4 parágrafos. Frisando aqui que o T3 foi abordado, claro, como tópico e como conclusão. Legal? A gente já vem fazendo isso, como você sabe. Dixon, e os tópicos foram abordados em quais parágrafos? De acordo com a DDD 1, você sabe que a gente faz isso aí em regra. Vamos lá, introdução. Até quantas linhas? Relembrando aqui o que eu já falei no TOR. Até 5 linhas. Não é para gastar mais do que isso em introdução. Quem foi meu aluno sabe disso. Por quê? Porque você precisa focar no desenvolvimento, cara. É do segundo parágrafo em diante que você precisa focar. Legal? Hoje, no Brasil, vive-se um cenário em que a educação é uma das principais questões discutidas pelas autoridades. Você está vendo que, olha só, a ideia geral, caminhos e descaminhos da educação no Brasil. A ideia geral é a educação no Brasil. Então tá aqui, educação é uma das principais questões discutidas pelas autoridades. Então tá aqui onde? No Brasil. Sobretudo no que se refere, vírgula, sobretudo no que se refere aos seus caminhos e descaminhos.
Tendo em vista a relevância do assunto, convém aprofundar o debate, de modo a observar como o tema afeta a sociedade. Perceba que nesta introdução não foram apresentados os tópicos. Tem algum problema? Nenhum. Ah, mas eu gosto de apresentar os tópicos na introdução. Então apresente. É só uma forma de fazer a introdução, apresentando os tópicos. Ah, mas eu achei que era obrigatório apresentar os tópicos. Claro que não. Hoje, você vai colocar, se é no Brasil, se é no mundo, se é no DF, vive-se um cenário em que o tema da redação, ou a, é uma das principais questões discutidas pela autoridade, sobretudo, e aí você bota o resto do tema. A ideia geral fica aqui, IG, ideia geral, onde está ali, e logo depois você tem aqui uma espécie de menção para o examinador acerca dos tópicos. No que se refere a determinada coisa, tendo em vista a relevância do assunto, convém aprofundar o debate de modo a observar como o tema afeta a sociedade. Não são os caminhos e descaminhos? Então ali eu estou falando como o tema vai afetar a sociedade. Você pode usar isso aí para praticamente todo o tema. Perceba que isso aqui, ó, é o que muitos chamam de tese, é literalmente a especificação do tema. Ótimo. Agora a gente vai para o tópico 1, cuja abordagem se deu no segundo parágrafo. De início, essa vírgula não é obrigatória, é um adjunto adverbial deslocado, mas ele tem até dois termos, como você está percebendo. Nesse caso, dois termos especificamente. Essa vírgula se faz facultativa. É importante ressaltar os desafios diante da área de educação. Olha um exemplo de PPD, parágrafo padrão do Dixon. Exemplo de PPD, parágrafo padrão do Dixon. Você já vem no primeiro período, ó, eu fiz aqui já um período inicial, em que eu trago aqui o que a gente chama de tópico frasal. É o que o tópico pede para você. Eu já boto no primeiro período. O que o tópico pediu para você? Ele pediu para você falar sobre os desafios diante da área de educação. Então, de início, é importante ressaltar os desafios diante da área de educação. É uma anunciação. Tópico frasal é uma espécie de introdução do parágrafo. Eu estou anunciando que eu vou falar sobre isso. Depois eu trago as ideias roteirizadas, como você percebeu aqui, ó. A partir daqui, você tem as ideias que foram roteirizadas por nós. Ideias do roteiro. Sacou? Parágrafo padrão do Dixon. Depois, conter a evasão escolar e a repetência. Então, há aqui, paralelismo, problemas que afetam principalmente os adolescentes. Lembra que ele falou no texto motivador? Peguei isso de lá. Está entre vírgulas porque é um aposto, esses problemas que afetam principalmente os adolescentes. Especialmente os adolescentes, mormente, sobretudo os adolescentes. Bem como reduzir o analfabetismo. Então, ó, tá aqui, ó. Quais são os problemas? Eu tenho conter a evasão escolar, 2, repetência, bem como reduzir. Eu poderia ter colocado ali qualquer outra coisa, né? Bem como reduzir o analfabetismo. Melhor seria o reduzir os índices de analfabetismo. Reduzir os índices de analfabetismo. Ficaria melhor. Vou colocar a preposição aqui, de. Fica bem impreciso reduzir o analfabetismo. Ninguém reduz o analfabetismo, você reduz os índices, as taxas de analfabetismo. O qual ainda? O qual analfabetismo? Então eu abro aqui com travessão porque é um aposto e fecho com travessão, ó, se liga. Tá vendo? O qual ainda se configura como uma das maiores dificuldades do setor. Qual setor? Da educação, para não falar educação de novo. São obstáculos, então perceba, eu citei 1, 2, 3 obstáculos. São obstáculos, tem coesão, tem coerência, iminentes do setor. Isso quer dizer que esses caras aqui, eles são urgentes, eles são atuais, eles estão no momento crítico ali. Ou seja, a gente não pode deixar para depois, eles estão aqui batendo a porta. Na sequência, adicionalmente, gosto muito disso, adicionalmente, paralelamente, adjunto adverbial deslocado, vírgula ali, não é obrigatório, mas é interessante fazê-la. Cabe frisar que o processo de ensino é considerado, ele pediu para apontar os problemas.
você tem que apontar os problemas. O processo de ensino é considerado desatualizado e pouco estimulante. São os desafios, os obstáculos. Dado que a metodologia usada é uma das grandes responsáveis pela evasão escolar. Poderia ser também dado que a metodologia é uma das grandes responsáveis pela evasão escolar. Ficou mais claro. A metodologia usada hoje, né, não precisa nem colocar usada, já quer dizer que é hoje, né? É uma das grandes responsáveis pela evasão escolar. Segundo estudiosos. Então estou deixando claro aqui, ó, segundo estudiosos, não preciso falar quais são. Por fim, pode-se afirmar que há carência, que existe carência de recursos para o setor em quase todos os estados brasileiros. Lembre-se que eu estou apontando os problemas, eu não quero dar soluções aqui. Eu quero, na verdade, apontar o problema. Então o problema é a evasão escolar, o problema é isso. Ah, entendi. Saquei. Então, ó, o qual se configura como uma das maiores dificuldades do setor, está aqui, são obstáculos iminentes do setor. Legal? Tópico 2, no terceiro parágrafo. Tais desafios são compostos, eu acabei de falar dos desafios. Então, esses desafios, tais desafios são compostos por adversidades que precarizam a educação no país. País com inicial maiúscula. É porque eu já citei Brasil. Ele retoma Brasil, se Brasil já tiver sido citado. Então, país com maiúscula em um texto em que você já citou Brasil, se refere a ele. E país com minúscula neste texto, qualquer outro país. Entendi. Cujas consequências podem ser graves para os discentes. Lembre-se, o cujas é um pronome que tem a ver com o cara que vem antes dele, mas ele vai concordar com o cara que vem depois dele. E não é cujas as, é cujas consequências podem ser graves para os discentes. Olha, para não falar alunos, está aqui, discentes. Alguns exemplos dessas consequências são o déficit, então você tem que citar pelo menos duas aqui, ó, são o déficit na formação de alunos, incompleta ou precária em termos de habilidades e conhecimentos, e o desinteresse pela escola. Opa, citamos duas. Então, dessas consequências são o déficit, olha o paralelismo, o déficit e o desinteresse pela escola, o que acaba por alimentar o círculo vicioso da repetência e evasão escolar. Esse dá, se ele servir para esse e se ele servir para esse, está valendo. É a mesma coisa que esse O aqui. Ó. Esse O de déficit ele serve para o déficit e serve para o desinteresse pela escola. Então eu poderia deixar só o primeiro. Entendeu? Eu poderia deixar só o primeiro ali, mas só nesse caso aqui, porque eu não mudei nem o gênero, nem número desses elementos que foram enumerados. Mas há ainda, esse ainda adjunto adverbial deslocado, ele pode ficar ou não entre vírgulas, legal? Facultativo aqui. Outro reflexo igualmente prejudicial. Então, mas há outro reflexo igualmente prejudicial. Os problemas, então, qual é o reflexo? Os problemas de socialização por parte do estudante. Ou seja, é uma consequência para os estudantes. Lembre-se sempre disso. Eu tenho dúvida, eu volto ao tópico. Consequências inerentes aos alunos diante do atual cenário. Então tá aqui, cara, consequências para o alunado. Onde é que eu tô? Por parte do estudante. Para não falar aluno, não falar discente, deixa eu ver, onde é que eu falei aluno aqui? Em algum lugar aqui, ó. Alunos, tá vendo? Alunos, discentes, estudante. Pode ser estudante ou estudantes. Eu generalizei e deixei estudante. O qual tem dificuldade, que tem dificuldade, mesma coisa, não preciso de vírgula aqui, que tem dificuldade de se estabelecer em diferentes contextos sociais. Aí você lembra aqui, eu falei aqui, contexto relacionado, porque não deu aqui, já estava muito grande esse parágrafo, mas eu poderia colocar como no contexto social relacionado à vida profissional, no contexto profissional, no contexto pessoal, no contexto acadêmico e por aí vai. Agora o último tópico no quarto parágrafo. Perante esse quadro, pessoal, não é perante a determinada coisa. Essa preposição perante, ela não pode ser usada com a preposição a. Então é perante esse quadro. Legal? Perante esse quadro, faça imprescindível que o Estado valorize, então aqui a gente citou quem vai fazer isso, e capacite os profissionais de educação. São soluções. Com remuneração justa, eu não posso só citar o que o Estado tem de fazer, eu tenho de apontar o que ele vai fazer, qual a finalidade daquilo, eu tenho que detalhar isso. Com remuneração justa e cursos eficientes, assim como garanta. Vamos ver o paralelismo. É imprescindível que o Estado valorize, assim como garanta, e também garanta, olha o paralelismo, mais investimentos para o setor da educação. Estaria errado se você colocasse aqui, e a garantia
no lugar aqui de garanta, né, de mais investimentos para o setor da educação. A fim de, esse a fim de separado é lindo, ele é a mesma coisa que com o objetivo de, com a finalidade de, vírgula antes dele, nesse caso aí ficou interessante. É um aposto, a fim de contratar mais profissionais e melhorar a estrutura das escolas. Legal, apontamos aqui o que deve ser feito, a finalidade, muito bom. Paralelamente, ó, gosto muito disso, tal qual a gente fez lá com adicionalmente. Cabe ao corpo docente, falei aqui quem é que tem de implementar isso aí, cabe ao corpo docente desenvolver metodologia de ensino atualizada e estimulante, de maneira a adaptar o processo de ensino-aprendizagem, lembre-se desse hífen que é obrigatório, ao avanço do tempo, poderia ser ao avanço dos tempos também. Viu só que tema relevante? Eu penso que propostas mais gerais que envolvam a nossa área são propostas que podem te auxiliar independentemente do assunto que a banca aborde, desde que este assunto tenha a ver com a nossa área, com a área de educação. Por isso, fique bem atento e estude bastante esse tipo de proposta, estude bastante tópicos que tenham a ver com ela. Para quem faz o TOR 5.1, infelizmente, hoje é o último dia, foi a nossa última proposta. Eu tenho certeza de que você vai arrebentar na prova. Siga treinando. Para aqueles que fazem o TOR 10, a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, tchau!